Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Você é Mais do Hoje News. No nosso encontro desta semana, vamos falar de dois assuntos relacionados ao Carnaval 2022. O primeiro é sobre o Carnaval de Rua deste ano em Goiânia. Será como foi? Mesmo com a pandemia, os blocos foram às ruas? Conversei com Cida Alves, que é coordenadora de um bloco que é bastante popular nas festas carnavalescas. Não é não. Ela que falou da história do bloco, o principal objetivo do grupo, entre outros pontos. Cida, seja bem-vinda. Cida, para começarmos nossa conversa, explica para nosso público o que é e como nasceu o bloco Não é Não. Um abraço carinhoso para você e para todos que acompanham o programa. O Bloco Não é Não começou como uma brincadeira entre amigas e filhos e filhas. Em 2017, nós fomos passar o carnaval na cidade de Goiás e resolvemos fazer um bloquinho familiar. A minha amiga, que estava também nessa programação, como eu, é psicóloga, é feminista, é uma mulher que trabalha também na defesa dos direitos das mulheres. Eu tenho 25 anos que atendo vítimas de violência sexual. Então a gente pensou assim, vamos brincar? Vamos, mas então a gente vai levar a nossa bandeira. Vamos escolher o nome do nosso bloco? Vamos, é não, é não. Então a partir daí a gente começou fazer essa articulação para o bloco. Lá na cidade de Goiás, nós tivemos um apoio muito grande de uma professora da universidade, a professora Meire, que tem um grupo de pesquisa que estuda sobre gênero. Nós fizemos uma oficina com as alunas sobre a importância do respeito ao corpo, a mensagem que nós gostaríamos de levar, que era a ideia de brincar, se divertir, mas que não toque o corpo da mulher sem o consentimento. Então a gente levou a mensagem do consentimento. E começamos ali muito pequenininho, o bloco chegou na Praça do Coreto, muito pequeno, com o apoio das feministas da própria cidade. A gente pintou camiseta lá nos dias mesmo, foi tudo muito improvisado. Contamos com a percussão do grupo Caçador, é um bloco que tem lá. Mas quando chegamos no Coreto, estava fantasiada, eu fui de arco-íris, essa ideia do respeito à diversidade também. E as crianças se encantaram, vieram todas no meu rumo, e aí eu já desci a rua central da cidade de Goiás com uma multidão atrás e as crianças na frente. A partir daí a gente acabou se envolvendo muito com o carnaval. Nós não éramos carnavalescas, nós nos tornamos carnavalesca nesse processo, e é algo que eu entendo que vai ser irreversível, porque é muito contagiante. Então, nossa proposta é ir para a rua, brincar com a estética carnavalesca, que joga com o divertido, com a sensualidade, para dizer que as mulheres têm direito de se divertir, irem se divertir na rua, no espaço público, sem viver nenhuma forma de violência. Então, nós viemos para Goiânia. Agora nós somos um bloco basicamente de Goiânia, que atuamos durante o carnaval, mas somos convidadas durante o ano todo para assumir pautas de defesa da mulher. A mãe da jovem que foi estuprada em Florianópolis, a Marifer, pediu para que nós entrássemos na campanha, para que a gente gritasse por ela depois daquela sentença horrível, e a gente acaba sendo muito chamada para estar junto com as mulheres nas suas lutas cotidianas. Certo. E conta pra gente como foi o processo para garantir que o bloco Não é Não desfilasse mesmo com as restrições da pandemia do coronavírus. Então, nós não podíamos fazer nenhuma chamada pública, porque as pessoas vão. Em 2020, nós já estávamos preparados para uma pequena multidão, porque em 2019 foi uma loucura. A gente imaginou que seriam 500 participantes. Quando a gente viu, eram 10 mil pessoas acompanhando o bloco. Então, a gente tomou um cuidado de fazer toda a organização sem divulgar, porque a gente não é negacionista, nós entendemos que ainda há pandemia e que precisa ter cuidado. Eu sou profissional da saúde, mas a gente não queria passar em branco. Por quê? Durante esses anos todos, aí em 2019 a gente veio para Goiânia, fez 2020, 2021 a gente fez virtual. A gente é recebido com muito carinho pelas pessoas.
as mulheres idosas, as crianças, é uma coisa linda, e a gente queria oferecer algo bonito para a cidade, algo que a cidade se lembrasse que a gente está aqui para oferecer beleza, para oferecer alegria, para levar a bandeira do respeito à mulher. Então a gente resolveu fazer um manifesto num formato de performance. Então nós combinamos com pouquíssimas mulheres, com a participação do Coral Mulher, que é um grupo de percussão que está sempre conosco, para a gente fazer algo num lugar muito aberto e que a gente pudesse manter todos os cuidados de uso de máscara, distanciamento. Eu não estou de máscara porque eu mantive uma bolha sobre o meu espaço, porque eu representava a Elza Soares. Nós fizemos uma homenagem a Elza Soares e a gente queria muito mostrar a pintinha, que é característica dela, então a gente tomou esse cuidado de fazer uma bolha em volta dessa personagem. E fomos para o Lago das Rosas fazer essa performance. O tema desse ano, como nós somos feministas, mas também temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente, nós podemos nos definir como ecofeministas, a gente quis trazer o respeito à natureza, a preocupação com o clima, que não é algo fantasioso. Nós estamos vivendo já os efeitos da crise climática, essas chuvas intensas que atingiram o sul da Bahia, depois Petrópolis, atingiu Cavalcante. Então, nós queríamos trazer esse alerta. E durante o período da pandemia, desculpa, eu estou ficando arrepiada porque é muita emoção. Durante o período da pandemia, nós vimos com muita clareza quem é que realmente é importante para a vida, quem é que está ali cuidando da vida. As profissionais da saúde, aquelas mulheres que organizaram cestas básicas para ajudar as famílias, os nossos trabalhadores ali de entrega, da segurança pública, da alimentação, tudo essa rede, que é a rede de cuidado, que normalmente é muito pouco valorizada, recebe muito mal, e que a gente quis trazer esse agradecimento. Então, nós trouxemos o tema Curandeiras da Terra, cuidado, cura e proteção da vida. E aí a gente fez homenagem a algumas figuras, a gente sempre homenageia mulheres, figuras arquétipas, a gente trouxe as curandeiras mesmo, as mulheres que benzem, que fazem os partos, que durante muito tempo foram as que cuidaram ali da saúde da sua comunidade. Nós homenageamos também duas mulheres que são ligadas a cooperativas de catadores, que fazem o trabalho de reciclagem, e também uma importante liderança indígena e um grande ícone da defesa do meio ambiente no nosso estado, que é o professor Altair Salles. E aí a gente fez esse bloco, levamos ele pequenininho, porque tinha que ser pequenininho, para o Lago das Rosas. Como vocês têm percebido a receptividade do público e dos poderes oficiais em relação ao bloco e ao que ele defende? Olha, nós não podemos nos queixar. Desde o começo, ali na cidade de Goiás, nós éramos um bloquinho de nada, a gente já entrou na programação oficial da cidade de Goiás. Nós tivemos uma cobertura por parte da imprensa e um agradecimento especial aos nossos parceiros da área da comunicação, jornalistas, sempre trazem esse tema, porque é uma bandeira. Nós somos um bloco de carnaval, mas nós levamos uma bandeira, que é o respeito ao corpo da mulher, o enfrentamento da cultura do estupro, que tenta justificar o estupro responsabilizando a vítima, isso a gente não aceita. A defesa da mulher, combatendo a misoginia, esse culto ao ódio da mulher, essa desvalorização de tudo que é feminino, e a gente sempre teve apoio. Mas eu queria destacar o apoio das pessoas, da comunidade, a gente que está passando na rua e nos vê. É incrível o carinho que a gente recebe. Em 2019, quando nós estivemos fazendo a campanha do Não é Não, a gente fez com um coletivo nacional que também faz essa bandeira do respeito à mulher no carnaval. Nós passamos em vários blocos, fizemos uma rodada durante o carnaval, indo em vários bares, em várias festas como bailes, fomos para a rua com alguns blocos.
E era incrível quando nós chegávamos com a nossa bandeira, e na época a gente tinha uma tatuagem que era o Não é Não. As mulheres colocavam na testa, senhoras de idade, de 70, 80 anos, e vinha, abraçava. Agora, as crianças é uma emoção. Quando a gente desce a avenida lá no Lago das Rosas, a receptividade das crianças é a coisa mais linda. E eu acho que isso é saúde mental, a gente promover a brincadeira, o jogo, a fantasia, como exercício também, não só de festejo, que é muito importante em si, mas a ideia de saúde mental. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, o estresse é muito grande, a pandemia mexeu muito com a nossa organização familiar, com nossas rotinas, a crise econômica. Então, você levar fantasia, você levar alegria, é uma forma também de você promover saúde mental. E as crianças são lindas, elas vêm, abraçam, e todas as vezes as crianças foram protagonistas. Elas entram no bloco, vão para frente e assumem um lugar de muito destaque, espontaneamente. É muito lindo. Cida, muito obrigada pela sua participação no programa Você Mais do Hoje News. Nós é que agradecemos esse espaço e um abraço muito carinhoso. E o ano que vem, se tudo der certo, descemos na rua mesmo, uma multidão de folia, alegria e respeito. Um abraço muito carinhoso. Um abraço para vocês também. Viu só? É sempre bom lembrar que não é não e ponto final. A folia acabou, mas os cuidados e os riscos da pandemia continuam os mesmos. Vitória Coimbra trouxe um infectologista para falar melhor com a gente como será o pós-carnaval com pandemia. Vamos conferir? Uma das festas mais amadas pelo brasileiro é o carnaval. Mas com o estágio atual da pandemia no país e com o surgimento da variante Ômicron no início do ano, a comemoração dividiu opiniões. Bloquinhos e folias de rua foram barrados e eventos fechados foram liberados. Muitos se divertiram esquecendo da pandemia e dos cuidados que devem ser tomados, como a utilização de máscara e álcool em gel. Pensando nisso, trouxemos o infectologista Marcelo Dyer para poder falar conosco sobre os impactos causados pela comemoração do Carnaval 2022 em plena pandemia. Seja muito bem-vindo ao programa Você Mais do Hoje News, Dr. Marcelo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começarmos, quais são os riscos de se fazer um carnaval, mesmo não sendo na rua, em plena pandemia? Teoricamente, o risco é até maior, né? Quando a gente pensa em carnaval num ambiente aberto, com boa circulação de ar, o risco seria menor do que em um ambiente fechado, onde as pessoas ficarão mais próximas, a circulação de ar é pior, né? Mais prejudicada, e provavelmente todos sem máscara. Então, realmente, você proibir carnaval de rua, né, na rua ou em ambientes abertos, e ao mesmo tempo liberar bares, boates e festas privadas, mesmo que seja com uma quantidade menor de pessoas, como a gente viu, teoricamente o risco é igual, o risco é até pior. Outra situação que aconteceu houve bloqueio de carnaval, mas as festas religiosas ou os encontros religiosos aconteceram normalmente, que também coloca em risco da mesma maneira toda aquele pessoal que estava lá nesses eventos. Bom, quais serão os efeitos gerados a curto ou longo prazo desse Carnaval de 2022? Bom, teoricamente, a gente está vivendo uma fase até satisfatória da Covid-19, com uma diminuição de casos, os casos são mais leves pela vacinação que avançou. Então eu acredito que a gente deve ter algum repique, né, um aumento gradual de casos, mas sem muito impacto em internação e óbito. Porque as pessoas que vão para esses eventos são pessoas mais jovens, cujo risco de doença grave é menor. Então eu acredito que a gente vai ter um repique de diagnósticos, mas não um aumento expressivo de internação e de óbitos. As pessoas acham que estando com 2 ou mais doses da vacina já estão 100% imunizadas e podem se expor a riscos como se não existisse mais essa pandemia. Quais são os riscos que essa pessoa pode correr mesmo estando vacinada? A gente sabe que a vacina diminui a gravidade da doença, mas não impede que a pessoa se infecte e não impede transmissão. Com o que a gente sabe hoje, assim como a vacina contra a gripe, a vacina contra o Covid diminui gravidade. Agora, as pessoas de maior risco, pessoas mais velhas, pessoas com comorbidades, né? E comorbidades a gente entende como as de maior risco.
hipertensão, diabetes e obesidade, essa tríade, né, ou essa somatória de comorbidades aumenta a gravidade. Então, essas pessoas deveriam ou devem manter os cuidados e não se expor e não colocar à prova a vacina. Por isso que eu acho que no repique do carnaval será um aumento de diagnósticos, principalmente entre as pessoas mais jovens, mas nós não iremos ter um impacto tão grande de internações hospitalares, né? Talvez aumente um pouco, mas não tanto. Até porque o pico da doença, que foi no meio de fevereiro, fez com que várias pessoas tivessem tido a infecção naquele momento. Então, isso diminui um pouco a circulação do vírus também. Provavelmente o impacto não será tão intenso assim. Sim, a gente espera. Bom, você como infectologista, acredita que do jeito que estão levando a pandemia, ela pode acabar em breve? Por quê? Na verdade, o que vai fazer com que a pandemia diminua, né, ou se transforme em endemia, seria você ter uma doença um pouco mais branda e a maioria das pessoas já terem tido contato com o vírus. Então, num cenário onde a gente tem uma população altamente vacinada, somado a uma população também exposta ao vírus, que já teve contato e tem anticorpos, a gente caminha para um cenário de endemia mesmo, né? Ou seja, doença mais branda, um certo controle da doença e formas mais leves, né? Formas respiratórias mesmo. Então é isso que a gente deve observar. Lembrando que, mesmo num cenário de endemia, a gente tem doença grave. Exemplo, dengue é uma endemia. A gente está vivenciando um pico de doença agora, nesse momento, no estado de Goiás. E dengue pode causar doença grave, né? Traz óbitos também. Então a gente precisa lembrar que não é só porque vai ser declarada endemia ou sair daquele status de pandemia que a gente pode realmente achar que está tudo sob controle e que a doença acabou. Então eu acho que a gente ainda tem que tomar cuidado, manter a vacinação em dia, fazer os reforços, ter os cuidados com os mais velhos ou as pessoas realmente de maior risco, porque podemos ter surpresa ainda pela frente. Bom, para finalizarmos, quais são os cuidados que as pessoas que se exporam no último final de semana em folias e blocos de carnaval devem tomar para não contaminar pessoas ao seu redor? O ideal seria que essas pessoas que tiveram essa exposição, que antes de entrar em contato com as pessoas mais velhas ou antes de entrar em contato com pessoas de maior risco, né, que elas se testassem. E aí o ideal seria que esse teste fosse feito entre o 5º e o 7º dia depois da última exposição. Ou então, se ele começa com sintoma clínico, 24 horas depois do início dos sintomas. Isso garante uma positividade maior do exame, né? A chance de você detectar realmente se a pessoa se infectou, a chance é maior nesse período. Então não adianta sair do baile e testar. Provavelmente vai dar negativo se a exposição foi naquele baile. O ideal é esperar de 5 a 7 dias e aí, nesse período, ficar longe das pessoas de maior risco. Doutor, muito obrigada pela sua análise e pelas dicas dadas em nosso programa. Conte sempre conosco. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Obrigada. Esperamos que as pessoas tomem consciência da gravidade de uma pandemia e se cuidem. E vacinem-se, hein? Até mais! Mais uma edição do programa Você é Mais do Hoje News chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos encontramos na próxima semana com muito mais. Bom final de semana e até lá!